Vamos lá, turminha, para a correção da atividade avaliativa de vocês referente à matemática financeira. O prazo de realização era até às 8 horas da manhã de hoje, né? Quinta-feira, dia 9/12. Então vamos lá, pessoal. Antes da gente iniciar, o que a gente tem que recapitular? As fórmulas, né? Juros simples, a gente tem que juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. E a gente tem que o montante vai ser igual ao capital mais os juros. Em juro composto a gente tem o seguinte. Em juro composto a gente tem montante igual capital vezes... Vou dar a cor aqui. Tá aqui do lado. Então vamos lá, juros simples. Juros igual ao capital vezes I. E o montante é igual ao capital mais os juros. No juro composto, a gente tem que o montante ele é igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. E se a gente quiser saber os juros, ele é igual ao montante menos o capital. Saber os juros. A primeira questão, né? O que a gente tem que tomar cuidado? Lembrando, taxa tem que ser igual ao tempo. Ou seja, eles têm que estar na mesma unidade de medida. Se a taxa estiver em mês, o tempo tem que estar em mês. Se a taxa está em anos, o tempo tem que estar em anos. E assim sucessivamente. Você investiu um capital a juros simples. Juros simples. Então a gente tem que cuidar aqui do juros simples. De 1,8% ao bimestre. Então a taxa aqui é de 1,8% ao bimestre. Após 2 anos de aplicação, então tempo, seria aqui 2 anos de aplicação. Você recebeu de juros R$162. Qual foi o capital aplicado? Ele quer saber qual que é o capital aplicado. Tempo em anos, taxa em bimestre. Vamos transformar 2 anos em bimestre. 2 anos são 24 meses. Transformando em bimestre, a gente tem 12 bimestres em 2 anos. Beleza? Feito isso, basta substituir na fórmula. Então a gente vai ter juros igual ao capital, juros simples, né? Então juros 162, deixa eu colocar essa fórmula aqui, juros igual ao capital vezes I vezes T, que é o tempo. Vamos calcular aqui então. Os juros é de R$162 igual ao capital, que é o que a gente quer saber, vezes a taxa, que seria de 0,08 de 100, né? Vezes 12, que é os bimestres. Então a gente vai ter 162 igual ao capital vezes 0,018 vezes 12, que vai ser igual a 0,216. Está multiplicando, passa dividindo. Então a gente vai ter 162 dividido por 0,216. Vai ser igual ao capital. Logo, o nosso capital vai ser igual a R$750. Fazendo essa divisão aqui, a gente vai ter R$750, ou seja, resposta correta, letra C, R$750. A próxima questão. O investidor aplicou a quantia de R$500 em um fundo de investimentos que opera juros simples. Juros igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo, montante igual ao capital mais os juros. Então, o investidor aplicou a quantia de R$500, é o capital, em um fundo de investimento que opera juros simples. Após 6 meses, o tempo é de 6 meses, o investidor verificou que o montante era igual a R$560. Qual foi a taxa de juros desse investimento? Qual que é o I? Juros simples, então a gente tem juros igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo, e o nosso montante é igual ao capital mais o juros. Eu não tenho informação dos juros aqui, mas eu consigo identificar por essa forma. O capital está positivo, passa para o outro lado negativo. Então, vou ter montante menos o capital é igual ao juros. Então, montante menos o capital, eu tenho aqui R$60 de juros. O capital era 500, o montante é 560, então tem R$60 de juros. Que vai ser igual ao capital, que é 500,
vezes a taxa, que é o que a gente quer saber, vezes o tempo, que é 6 meses. O tempo está em 6 meses, a nossa taxa vai estar em mês. Legal? A gente vai ter aqui 60, 6 vezes 5 é 30, vai dar 3.000, vezes I, está multiplicando, então a gente vai ter 60 dividido por 3.000. Vai ser igual o I. Então, 60 dividido por 3.000 vai ser igual a... Nosso I vai ser igual a 0,02. Como aqui em cima a gente dividiu por 100, agora a gente tem que multiplicar por 100, né? Vezes 100, a gente vai ter aqui uma taxa de 2%. Multiplicando por 100. Quando a gente vai colocar na fórmula, a gente divide por 100. Quando a gente quer tirar da fórmula, a gente multiplica por 100. Então a gente chegou aqui a uma taxa de 2% ao mês. Próxima questão. Você aplicou um capital de R$200 e um investimento que opera juros simples. Juros simples, juros igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo, e o montante é igual ao capital mais o juros. De 3% ao mês. Então a taxa aqui de 0,03 dividido por 100. Quanto você receberá de juros após 2 anos de aplicação? O tempo aqui, 2 anos. Aqui a taxa em mês, tempo em anos, a gente vai transformar aqui em 24 meses. Tem que estar na mesma linguagem. Aqui está em mês, transforma aqui em mês. Juros igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Substitui e calcula. Então, juros vai ser igual ao capital de R$200 vezes a taxa de 0,03 vezes o tempo, que é de 24 meses. Então, esse juros vai ser igual a 200 vezes 0,03 vezes 24, vai ser igual a R$144 de juros. Então, a resposta correta aqui a gente tem de R$144 de juros. Próxima questão. Você pediu ao seu patrão um adiantamento de R$5.000. Então, vou captar aqui de R$5.000 a juros simples. Juros igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo, e o montante é igual ao capital mais os juros. A juros simples com taxa de 1,5% ao mês. E você pagou em 7 meses. Então, o tempo que você pegou foi por 7 meses. Qual foi o valor que você pagou ao seu patrão? Qual é o montante, né? Quer saber qual que é o montante, o total que você pagou? Você vai devolver os 5.000 mais os juros. Então, vamos calcular aqui. Juros simples, então a gente tem juros igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. E o montante é igual ao capital mais os juros. Então, vamos substituir aqui. Vamos encontrar os juros primeiro. Juros vai ser igual a 5.000, que é o capital, vezes a taxa de 0,015 dividido por 100, vezes o tempo, que é 7 meses. Então, de juros, você vai pagar 5.000 vezes 0,015 vezes 7, você vai pagar R$520. O montante vai ser igual ao capital, que é de 5.000, mais os 525, que vai ser um total de R$5.525. Né? Esse é o total que você vai pagar ao seu chefe. É R$525 a mais do que você pegou. Próxima questão. Você recebeu, após 8 meses de investimento a juros simples, aqui tem, né? Você recebeu, após 8 meses, já que você tem um tempo de 8 meses, investimento de juros simples, né? Juros igual ao capital vezes taxa vezes tempo, igual montante igual ao capital mais os juros, com taxa de 2,5% ao mês. A quantia de R$420. R$420. Você quer saber qual foi o capital aplicado? Qual foi o capital aplicado? Então vamos lá. Juros igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Então você tem lá o montante, os juros, que é de 420, sendo igual ao capital, que é o que a gente quer saber, vezes a taxa, que é de 0,025, vezes o tempo, que é de 8 meses. Então você vai ter 420 igual ao capital vezes
0,025 vezes 8 vai ser 0,2. 420 dividido por 0,2 é igual ao capital. Logo, o nosso capital vai ser igual a R$ 2.100. Esse é o capital do investimento. A gente tem aqui o capital do investimento de R$ 2.100. Próxima questão. Um banco oferece um empréstimo de R$ 10.000 a juro composto. Opa, agora chegou juro composto. Qual que é a fórmula do juro composto? Montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo. E os juros é igual ao montante menos o capital. Então, certo banco oferece empréstimo de 10.000 a juros simples. Então, você tem aqui capital igual a 10.000. A juros compostos de 1% ao mês. Então, a taxa aqui de 1% ao mês. A serem pagos 2,5, né, em 2 anos e meio ou em 10 anos. Suponhamos que você pegou um empréstimo aqui ó. Vamos de novo. Certo banco oferece empréstimo de 10.000 a juro composto de 1% ao mês para serem pagos em 2, 5 ou 10 anos. Suponhamos que você pegou o empréstimo e optou por pagar em 5 anos, né? Então, tempo de 5 anos. Qual será o montante do empréstimo e qual será o valor da parcela a ser paga? Então, vamos calcular aqui o total do empréstimo, né? Então, o montante vai ser igual ao capital, que é de 10.000, vezes 1 mais a taxa, que é de 0,01, elevado ao tempo, que seria de 5 anos. Nossa taxa está em mês, então a gente tem 5 vezes 12, a gente tem aqui 60 meses. Então, nosso montante vai ser igual a 10.000 vezes 1 mais 0,01 é 1,01 elevado a 60. Então, nosso montante vai ser igual a 10.000 vezes 1,01 elevado a 60. Vai ser 1,81 aproximadamente, né? Então, nosso montante vai ser igual a 10.000 vezes 1,81. A gente vai ter um montante aqui de R$ 18.100 aproximadamente. Se a gente só olhar pelos montantes aqui, a gente já sabe qual que é a alternativa correta, né? Só vamos verificar a parcela, né? Então, pegar esses 18.100 e vamos dividir por 60 parcelas, a gente pagaria ali R$ 302. Aqui R$ 302,66, né? Dividir aqui a gente pagaria R$ 302. Nesse caso aqui tem uns centavinhos, mas a gente considera o valor aproximado. Então, a resposta correta aqui é a letra C. Outra questão, próxima questão aqui. Você investiu um capital no valor de R$ 450 e investimento que opera juro composto. Montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo. Investimento que opera juro composto com taxa de 3% ao trimestre. Quanto você receberá de juros após um ano de investimento? Ele quer saber os juros, né? Os juros após um ano. Vamos converter esse ano para trimestre. A gente vai ter 4 trimestres, né? Um ano tem 12 meses. 12 dividido por 3 dá 4. Então, 4 trimestres. A gente, para saber os juros, a gente vai pegar o montante menos o capital. Então, vamos calcular aqui. Vou pegar esse cima aqui. Vamos lá. O montante vai ser igual ao capital de R$ 450 vezes 1 mais a taxa, que seria de 0,03, elevado ao tempo, que seria de 4 trimestres. Nosso montante seria de R$ 450 vezes 1,03 elevado a 4. Nosso montante seria de R$ 1.500 vezes 1,03 elevado à quarta potência, seria aqui 1,125. Então, nosso montante seria de 450 vezes 1,125. Seria um total aqui de
506,25 reais. Pegando os juros, que ele quer saber os juros, né? Então, subtraindo o capital daqui, menos 450, a gente vai ter um total de R$ 56,25. Ele quer saber os juros, não o montante. O montante é R$ 506, a gente tira aqui, sobrando aqui R$ 56,25 de juros, né? O que ele receberia de juros. A próxima questão: você aplicou um capital em regime de juro composto e após 24 meses, o tempo aqui, 24 meses, resultou em um montante de R$ 15.000. Sabendo que a taxa de juros é de 2% ao mês, qual será o valor desse capital? Juro composto, montante é igual ao capital vezes 1 mais I elevado ao tempo. Substituindo aqui, então a gente vai ter 1.500, 15.000 na verdade, né? Vai ser igual ao capital, que é o que a gente quer saber, vezes a nossa taxa, né? 1 mais a taxa, que é de 0,02 elevado a 24 meses. A gente vai ter 15.000 igual ao capital vezes 1,02 elevado na 24ª potência. 15.000 vai ser igual ao capital vezes, a gente vai ter 1,02 elevado a 24. Isso vai ser 1,6. Então, o nosso capital está multiplicando, passa dividindo, a gente vai ter 15.000 dividido por 1,6, que vai ser igual ao capital. A gente vai ter 1.000 dividido por 1,6, vai ser um capital aqui de 9.000, aproximadamente, 9.375 reais. Então, analisando aqui, a gente tem o valor mais próximo dele, o valor de R$ 9.326 reais, né? Vou conferir aqui, só meu valor aqui por 1,6, 9.375. Esse seria o valor aproximado, né? Então aqui as casas, né? A gente analisando os valores, porque aqui eu trabalhei com apenas uma casa decimal, né? E se você for fazer essa divisão aqui, você vai ter 1,02 elevado a 24. Isso aqui, na verdade, ele é igual a 1,608437249. Quanto mais casas decimais você pegar, mais próximo será o valor. Você vai pegar 1.500, 15.000 dividido por esse valor ali. Vai dar um valor mais aproximado. Eu trabalhei com uma casa decimal, mas ele ainda deu aqui um valor aproximado de 9.300. E esse é a alternativa correta. A próxima questão: quanto terei de aplicar hoje um fundo de renda fixa para que no final de 10 anos, então estou trabalhando com um tempo aqui de 10 anos, a uma taxa de 1,3% ao mês, em um regime de juro composto, haja um montante de R$ 100.000. Então daqui a 10 anos eu quero ter R$ 100.000, né? Quanto o valor que eu tenho que investir, qual que é o capital que eu tenho que investir para que daqui 10 anos eu tenha um valor de R$ 100.000. Então a gente tem aqui montante igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então nosso montante, que é de 100.000, vai ser igual ao capital, que a gente quer saber, vezes 1 mais a taxa, que é de 0,013, elevado, esse é o mês, né? A 10 anos, então seria 10 a 120 mil. Então a gente teria aqui 100.000 igual ao capital vezes 1,013 elevado a 120. A gente teria 100.000 igual o capital vezes, então teria 1,013 elevado a 120. E a 4 casas decimais, seria 4,7112. Fazendo essa, tá multiplicando, passa a dividir, então vamos ter 100.000 dividido por 4,7112 igual a 6. Então 100.000 dividido por 4,7112 vai ser um total aqui de um capital de R$ 21.000
reais. Esse seria o valor aproximado que eu teria que investir. Ou seja, resposta correta aqui, letra A, né, nossa primeira alternativa de R$ 21.226. E a última questão aqui, uma aplicação especial rende taxa, né, de 1,5% ao mês em regime de juro composto. Você irá aplicar o capital de R$ 620 durante 2 anos. Quanto você receberá após esse período? Então, qual vai ser o montante após esse período? Então, a gente tem montante igual ao capital vezes 1 mais I elevado ao tempo. Então, aqui a gente tem o tempo em 2 anos e a taxa está em meses. Então, 2 anos seriam 24 meses. Substituindo na fórmula, a gente vai ter aqui o nosso montante sendo igual ao capital de R$ 620 vezes 1 mais a taxa, que é de 0,015, elevado a 24. Então, nosso montante vai ser igual a 620 vezes 1,015 elevado a 24. Então, nosso montante vai ser igual a 620 vezes 1,015 elevado à 24ª potência, então vai ser 1,4295. Então, nosso montante vai ser igual a 620 vezes 1,4295. Vai ser um total aqui de R$ 886,30. Analisando as alternativas aqui, então a gente teria aqui a letra C, R$ 886, seria o montante a ser recebido após estes anos.